As 11 mil milhões de razões. A economia portuguesa enfrenta desafios consideráveis. Os indicadores de competitividade têm sido afetados, o crescimento económico tem-se revelado fraco e o déficit da balança corrente situa-se nos 10% do PIB. Assim começa a versão portuguesa do Memorando de Políticas Económicas e Financeiras de 17 de maio de 2011. O objetivo, de acordo com a Troika, é reduzir um total aproximado de 11 milhões de euros no período dos 3 anos. Nesta sessão será apresentado e debatido o contributo da APDC para este objetivo. Um documento, 11 mil milhões de razões, que resultou da mobilização e do trabalho de um grupo de importantes stakeholders da APDC, identifica oportunidades e áreas de melhoria na administração pública que podem dar um contributo para que o país alcance as metas a que está obrigado. Trata-se de uma proposta de trabalho de alto nível, com 6 medidas concretas de base tecnológica que pretende lançar as bases para um trabalho fundamental. De imediato a palavra ao moderador desta sessão, Pedro Guerreiro. Bom, olá, muito boa tarde. Sejam bem-vindos a esta sessão que começa com algum atraso. Nós vamos ter que fazer algum sprint para compensarmos parte do atraso que trazemos. Quero dar-vos as boas-vindas à sessão, como dizia. É um prazer para mim grande estar de novo a moderar uma sessão no Congresso da APDC e por isso agradeço ao Pedro Norton o convite que me foi feito, ao Carlos Janicas, a ajuda que me deu e, se me é permitido, gostava também de me associar à celebração que hoje também é aqui feita por uma pessoa que esteve na origem do documento, foi mentor do documento que hoje vamos aqui discutir e foi construtor também desta vossa associação. Foi vosso presidente, ou presidente de muitos de vós, e foi amigo de muitos de nós, o Diogo Vasconcelos. Vamos começar imediatamente com a apresentação do documento. 11 mil milhões de razões, assim se chama o painel, e são 11 mil milhões de razões para convencer o Governo a implementar 6 medidas que depois debateremos com pessoas que habitualmente são furiosos concorrentes e que desta vez furiosamente se juntaram naquilo que em gestão se chama de coopetição. É, apesar de tudo, algo que julgo que devemos também comemorar, o facto de empresas habitualmente concorrentes se juntarem para este documento, que vamos conhecer já de seguida pela apresentação do Francisco Maria Balsemão. Muito obrigado. Bom, muito boa tarde a todos. Agradecimento especial pela presença do Secretário de Estado Adjunto, do Sr. Primeiro-Ministro, Carlos Moedas. Enfim, gostava de começar por dizer, e prometendo ser relativamente breve, o estudo tem 20 páginas, é algo extenso, mas tentar fazer um enquadramento deste estudo. Este estudo foi produzido por 6 empresas, cujos representantes estão aqui neste painel, mas não é um estudo fechado, portanto é um estudo e, sobretudo, são um conjunto de desafios que têm a vontade de, logicamente, todo o resto do mercado se poder juntar neste projeto, ou nestes projetos. Começou por ser e ter como base um estudo apresentado ao Presidente Obama em outubro do ano passado, no seio de uma instituição que é o Technology CEO Council, no fundo uma organização americana que junta empresas de IT norte-americanas. Estamos a falar de empresas que no seu conjunto geram 250 mil milhões de dólares de receitas e que empregam cerca de 700 mil pessoas. Logicamente que, como os Estados Unidos da América são um país muito maior do que Portugal, o valor são 1 trillion, portanto 1 trillion americanos, e que no fundo o mote era aplicar ao setor público americano as melhores práticas do setor privado e com isso obter poupanças desta ordem de grandeza até 2020. Portanto, tendo como base este documento, tentámos extrapolá-lo para a situação portuguesa. Obviamente que todos os objetivos e todos os compromissos que foram assinados no âmbito do memorando com a Troika ajudaram também a esse desiderato. Acabámos por, no fundo, recomendar
6 iniciativas tecnológicas que, na nossa opinião, são estratégicas e prioritárias e que ajudarão a administração pública ou a aumentar a receita ou e sobretudo, diminuir os custos. O número, 11 mil milhões, devo confessar que, não sendo publicidade enganosa, devo confessar também é um número redondo, arranjado mais numa perspectiva de marketing, para poder fazer passar a mensagem, mas, logicamente, são estimativas de alto nível e terão que ser mais detalhadas, e o debate também irá, obviamente, ajudar a isso. E, para além disso, é mais uma ideia de hierarquização das iniciativas. Os pressupostos do estudo já foram mais ou menos referidos pelo Pedro Guerreiro. Aliás, o Sr. Primeiro-Ministro hoje de manhã, na sessão de abertura, já deu o mote. Portanto, a ideia é que o Estado possa obter mais ganhos e, sobretudo, poupanças, e que sempre com o objetivo de prestar o melhor serviço ao cidadão. Na nossa opinião, é necessário investir, mas de uma forma inteligente, sobretudo em melhorias nos processos que são críticos dentro da administração central. Aqui pretende-se também combinar todo o histórico e toda a experiência que o setor privado já tem e, obviamente, que isso já tem sido feito ao longo dos anos, mas indo mais fundo e pegar nesses ensinamentos, nessa experiência e aplicá-los no caso das instituições de ordem pública. As iniciativas são estas, eu vou tentar passar o mais rapidamente possível por elas. Claramente, a primeira iniciativa tem duas vertentes, uma vertente de controle orçamental, que também já foi referida, e uma vertente de redução de fraude. E aí dividimos, no caso da fraude, dividimos na área fiscal, a segurança social e a saúde. Estes são os valores, repito, mais uma vez, de alto nível, com alguma base, de certo modo, científica e com, sobretudo, essa base teve como pressupostos casos que aconteceram noutros países, sejam de países nórdicos, sejam países anglo-saxónicos, sejam também alguns países asiáticos, e estes valores são valores, não são valores de calculadora, não são valores de Excel, mas, repito, têm alguma base científica. É também importante referir que a tecnologia só por si não é a solução. A tecnologia só irá resultar e, portanto, só irá promover estas poupanças se os processos inerentes a essa tecnologia e ao serviço que é prestado, também esses processos forem sendo otimizados. A segunda iniciativa é uma iniciativa que tem a ver com a otimização e a redução de custos em termos dos sistemas informáticos do Estado, já lá iremos. De seguida, a questão da gestão integrada do património. O Estado tem para cima de 15 mil imóveis e aqui preconiza-se que essa gestão seja feita de uma forma globalizada. A quarta iniciativa tem a ver com os célebres, que todos conhecerão, centros de serviços partilhados. Aliás, também já foi referido pelo Sr. Primeiro-Ministro hoje de manhã. A quinta iniciativa tem a ver com a interoperabilidade de sistemas e o acesso aos dados, nomeadamente a conversão entre dados e as eficiências que poderão sair daí. E, finalmente, a sexta iniciativa tem a ver com a digitalização de arquivos físicos e os custos associados com a manutenção dos arquivos do Estado. Da primeira iniciativa, e muito rapidamente, o acordo com a Troika refere, como já disse inicialmente, a necessidade de existir uma maior previsibilidade nas questões orçamentais. A questão é que, para produzir métricas consistentes e, no fundo, melhorar a fluidez dos processos, há que catalogar as várias fontes de dados financeiros existentes e há que requalificar esses suportes. Existem hoje em dia para o mercado privado soluções completas, no fundo, que o que fazem é reduzir e aumentar a previsibilidade dos chamados ciclos de forecasting. E não só é uma boa prática internacional, como também é algo que a própria Troika exige, de maneira a que não haja surpresas e, sobretudo, que não haja um desfazamento entre o que aconteceu e a obtenção de informação sobre o que aconteceu passado algum tempo. Em relação à fraude, como sabemos, é algo, eu não diria latino, mas algo bastante comum em qualquer país.
seja ele de cultura for, mas há algumas estimativas e, no fundo, aplicando benchmarks com outros países da Europa, olhando para os PIBs, olhando para a receita fiscal, conseguimos mais ou menos estimar com alguma certeza que a não cobrança de receita fiscal se pode situar no intervalo entre os 5 mil milhões de euros e os 10 mil milhões de euros, o que obviamente são valores bastante substantivos, não é? Substanciais, perdão. No caso da Segurança Social, e baseando-nos num estudo realizado em 2008, também chegámos à conclusão que as contribuições potenciais que não foram obtidas estão entre 1.900.000 euros e 4.800.000 euros. No setor da saúde, que é o terceiro setor que analisámos para esta questão da fraude, essa não receita serão, esse movimento ilícito de verbas serão cerca de 800 milhões de euros. Logicamente que o estudo também tem exemplos quer no Reino Unido, quer nos Estados Unidos, onde, depois de aplicar estes procedimentos, foram obtidas poupanças também muito significativas, mesmo à escala daqueles países. A segunda iniciativa, no fundo, atua em duas vertentes, na redução do chamado Total Cost of Ownership, portanto, dos custos de propriedade, e na utilização dos sistemas, nomeadamente através da virtualização. É mais ou menos sabido que o Estado gasta operacionalmente cerca de 455 milhões de euros para suportar todos os seus ativos informáticos. Podemos estimar que o Estado poderá reduzir entre 20% a 30% desse custo, através, obviamente, da eliminação de redundâncias, no fundo, a concentração de centro de dados e normalização também do uso das aplicações. E este quadro dá uma ideia do nível de redução possível, portanto, quer através da redução dos custos operacionais, através da virtualização e do já referido TCO, também através da virtualização, e também uma componente energética que é muito importante, tendo a vantagem de estarem os centros de dados mais concentrados, poder-se ter uma melhor gestão dos custos energéticos e do próprio, obviamente, espaço físico, como é lógico. Portanto, isso, no fundo, são variações entre menos 25% até 85%. Há também, obviamente, aqui uma componente muito forte no estudo de apelo, embora, enfim, pessoalmente acho que é um conceito que está a criar tração no mercado, mas ainda está um bocadinho, enfim, há certas vertentes que estão a ser exploradas, isso poderá ser até também um tema para o debate, que é a questão do cloud computing, não é? Que na prática não é mais do que, enfim, gerir quase através de uma única plataforma uma grande quantidade de recursos, através também, obviamente, do pagamento em função da utilização, de toda uma racionalização possível, quer seja em termos de utilização, quer seja em termos de preço. Há um exemplo muito interessante também do governo peruano, onde foram obtidas vários milhões de dólares de poupança. A terceira iniciativa, tem a ver com a gestão integrada do património do Estado, os tais cerca de 15 mil imóveis de que falei. Aqui o racional é, por um lado, tentar que a receita seja incrementada através da otimização dos espaços, mas também da libertação dos mesmos espaços para se poder vender ou arrendar. E a redução da despesa, sobretudo na questão energética e de ocupação. Olhando para os benefícios, portanto, uma maior utilização de mão de obra, uma maior utilização de ativos, uma redução nas compras de equipamento e uma melhor recuperação de garantias, necessidades de inventário, armazenamento, material e processo de compras, chegámos a esse valor de 1.000 milhões de euros. A quarta iniciativa tem a ver com a questão dos serviços partilhados, como já tinha referido. Enfim, para os presentes na audiência é relativamente fácil explicar este ponto. Talvez aqui o único problema seja de que modo é que se vai fazer. Portanto, se é numa primeira fase dentro de cada Ministério. É preciso recordar que hoje em dia a maior parte dos Ministérios são
junções de ministérios, portanto, são mega-ministérios, portanto, são junções de outros ministérios, portanto, para esse efeito, a escala é importante e, portanto, já há, organicamente, nomeadamente, por exemplo, o Ministério da Economia e o Ministério do Mar, do Ambiente, do Ordenamento do Território, etc., já são, como eu estava a dizer, a junção de vários ministérios, portanto, é mais fácil organicamente trabalhar para um centro de serviços partilhados. Logicamente que também, e passa a publicidade, não quisemos deixar de dar alguns exemplos, são exemplos importantes de grandes grupos portugueses que já caminharam nessa direção, isto também para que o Estado perceba que há aqui atividades, nomeadamente a atividade bancária, onde a sensibilidade dos dados também é importante e, portanto, aqui o único ponto também poderá ser um motivo de discussão no painel é as questões soberanas, portanto, se estes quer os serviços partilhados, quer depois a atividade de suporte dos centros de dados que lhe dá apoio, têm que estar ou não no território português. Interoperabilidade, sobretudo no setor já alguma coisa foi feita, mas sobretudo no setor da saúde, enfim, o estudo incide mais sobre esse setor. Na nossa opinião, as poupanças totais, sobretudo na parte dos exames médicos, eu tinha aqui um exemplo, o custo médico de um exame radiológico no Distrito do Porto ronda os 12 euros, tendo sido feitos em 2008 30 mil exames, ou seja, um custo total de quase 363 milhões de euros. Portanto, aqui a não repetição desses exames e a obtenção dos dados referentes a esses exames pode evitar que se façam exames repetidos e, portanto, há sobretudo registros de saúde eletrónicos nacionais em vários países, Canadá, Reino Unido, Austrália, Singapura, e há toda uma série de investimento que tem que ser feito, logicamente, mas também toda uma série de poupança rápida que se conseguirá obter. É preciso também dizer que em Portugal, em 2009, um outro estudo identificou um volume superior a 10 milhões de certidões emitidas, o que é importante também para otimizar e operacionalizar toda esta questão dos dados, numa perspectiva de realização das infraestruturas também. Finalmente, a iniciativa dos arquivos físicos. Todos nós temos, até nas empresas privadas, questões legais de manter arquivos físicos durante vários anos. O Estado, como tem variadas entidades, variados ministérios, institutos, etc., tem, obviamente, também ainda mais essa necessidade. Na nossa opinião, há aqui também muito a fazer, com uma poupança, neste caso, de 380 milhões de euros no período de 3 anos. É importante dizer que todos estes montantes são, logicamente, acumulados ao longo de 3 anos e essas áreas de poupança têm a ver com a redução dos tempos de tratamento de documentos, com a redução das duplicações de trabalho, os tempos de processamento e circulação, os tempos de gestão dos arquivos, pesquisa, acesso à informação, recuperação da informação e os próprios custos logísticos do tratamento desses dados. É importante também referir, e agora prende-se com um dos próximos pontos, que o objetivo final de tudo isto é prestar um melhor serviço ao cidadão. Também há aqui bons exemplos, quer no Canadá, quer numa multinacional tecnológica, onde foi-se um bocadinho mais longe e proporcionou-se também uma questão de mobilidade e até de teletrabalho. Eu, há bocado, na iniciativa 4, esqueci-me de referir, mas nesta também está, de certo modo, relacionada, a ideia dos serviços partilhados, como todos perceberão, é que haja uma maior racionalização de recursos humanos e que haja um rácio entre as pessoas que estão envolvidas em atividades de back-office e as pessoas que estão envolvidas em atividades core, ou mais core, que esse rácio seja melhorado. E, portanto, no fundo, aqui também se pretende que as pessoas que estão envolvidas na gestão dos arquivos também sejam reduzidas. Logicamente, não quer dizer que depois que não haja problemas políticos em que é que se vai fazer a essas pessoas, que são funcionários públicos, mas podem essas pessoas ser redirecionadas para melhorar os restantes serviços de atendimento ao cidadão, neste caso. Os fatores críticos de sucesso, e acho que também o painel irá debruçar-se também sobre isto, tem a ver, logicamente, com o chamado Business Process Management, ou seja, que metodologia, que governança e mecanismos é que poderão garantir que os projetos, ao serem implementados,
não se fiquem por aí, não seja apenas uma ruptura, não seja depois uma ruptura construtiva e ao longo do tempo algo que vá evoluindo e que vá melhorando. Uma coisa importantíssima, sobretudo quando estamos a falar em organismos públicos, mas enfim é igual também no setor privado, que é a gestão da mudança. Essa gestão é importantíssima, portanto é preciso que as pessoas entendam que o chamado buy-in do projeto, portanto que esse projeto é melhor para o país, é melhor para elas, e que haja todo um acompanhamento dessa mudança. E depois o modelo de governação, algo que também provavelmente o painel irá debater, a criação ou não de chamado CIO ou CTO, portanto alguém que transversalmente na administração pública possa fazer esse papel que já existe hoje em dia nas empresas privadas. Como eu estava a referir há pouco, os mecanismos de financiamento, enfim, o dinheiro é um bem escasso, cada vez mais escasso, mas é fundamental assegurar que as limitações orçamentais não estrangulam estes investimentos que são necessários, que têm payback e, portanto, têm retorno e que conseguem rapidamente gerar poupança e valor. Aqui a sugestão do estudo é no âmbito do chamado POFC, portanto, o Programa Operacional para os Fatores de Competitividade, mais conhecido como COMPET, criar um bocadinho na senda do que já existe, numa linha que já existe para a reforma administrativa e para a modernização administrativa, aliás, um referencial para a seleção de candidaturas que se enfoque muito nessa... Portanto, a ideia não é mudar o COMPET, não é alterar, é abrir visos de concurso, etc., que possam permitir isto, que possam, no fundo, e há pouco eu referi que o serviço ao cidadão é importantíssimo, porque é isto que depois vai justificar a atribuição destes fundos junto de Bruxelas. Portanto, isto tem que ter sempre um objetivo, ou pelo menos tem que ser vendido, que o objetivo ulterior seja, e final, seja um serviço às pessoas. Deste modo também seria útil, porque o dinheiro escasseia, como eu referi, minimizar a contrapartida nacional, quer através do empréstimo quadro do Banco Europeu de Investimentos, quer através também da adoção clara quer em termos de contratação, quer em termos de financiamento de mecanismos, nomeadamente de renting e enfim, aqueles mecanismos que nós sabemos e usamos nas empresas privadas. E para além disso também referir que em Lisboa poderá ser mais complicado, não é? Porque as contrapartidas nacionais, se estivermos em Lisboa, ou pelo menos se não estivermos no Norte e no Algarve, ou melhor, se estivermos fora de Lisboa e do Algarve, serão mais complicadas, mas também é algo que se pode resolver. Finalmente, o que eu gostaria que retivessem é que todas estas iniciativas, existirão outras logicamente, mas todas estas que foram identificadas, podem gerar vários mil milhões de euros, podem não ser os 11 mil milhões de euros, mas certamente será um valor muito significativo neste período de 3 anos. Apesar do objetivo inicial ser algo paliativo, ou seja, é uma coisa rápida, uma coisa para resolver também todas as exigências da Troika a nível de redução de déficit. A verdade é que podem ser uma base muito importante para uma estratégia de futuro, para uma revolução total e integral neste prisma da administração pública. E, para além disso, também, não só há corte de custos, como também há uma cultura de inovação e, sobretudo, aqui importante, o discurso do Sr. Primeiro-Ministro de manhã também referiu isto, a colaboração entre os setores público e privado. E, assim, deste modo, a PDC e as suas empresas associadas, não só estas 6, mas também as outras, estão, logicamente, à disposição do Estado para poder caminhar em conjunto na melhor resolução deste desafio. Muito obrigado. Muito obrigado para falarmos destas propostas. Vamos, e vou apresentar da vossa esquerda para a vossa direita, além de Francisco Maria Balsemão, da empresa, o Nuno Carvalho, da Cisco, José Carlos Gonçalves, da Lógica, José Galamo de Oliveira, da Accenture, Rogério Carapuça, da Nova Base, José Joaquim Oliveira, da IBM e Carlos Leite, da HP, por quem eu vou começar falando da primeira iniciativa, que tem a ver com o controle orçamental e fraude, e pedindo-lhe que seja concreto sobre recomendações a dar ao Governo para aumentar a eficácia no combate à fraude em Portugal. Muito bem. Bom dia a todos. Bom, há obviamente algumas ações legislativas que o Governo, seguramente melhor do que qualquer um de nós, tomará e, portanto, uma boa iniciativa que foi tomada tem a ver com esta aceitação de faturas em sede IRS e, portanto, de certa forma,
a criar um comportamento que vá ao encontro da minimização das fraudes fiscais e, portanto, este é um aspecto fundamental. O que nós, como grupo, debruçámos foi, de certa forma, o que é que as TICs podem contribuir para o aumento da eficiência fiscal e para a redução da fraude. Neste sentido, há obviamente um pressuposto que foi muito bem enumerado pelo Francisco, tem a ver com a qualidade dos dados atuais e, portanto, com a reclassificação dos dados e com a reavaliação dos processos, end-to-end, e, portanto, aqui ninguém melhor do que os próprios elementos da administração pública farão este papel. Obviamente, nós poderíamos ter aqui um papel do ponto de vista de algum apoio em termos de gestão de projetos ou de processos, alguma metodologia, mas tipicamente este é um trabalho que é fundamental ser feito antes de qualquer iniciativa ou antes de qualquer investimento adicional. Depois, do ponto de vista tecnológico, nós conhecemos noutros setores de atividade e também em particular no setor público, noutros setores de atividade, no setor das telecomunicações, há muitos anos que tem soluções de fraude e, portanto, e que faz uma previsão de comportamentos anómalos que possam incorrer e, portanto, numa perspectiva de prevenção, são limitados determinados serviços para inibir e reduzir fraude. No setor financeiro existem muito bons exemplos também do que é chamado Business Process Outsourcing, no que tem a ver com, por exemplo, a gestão de risco nos cartões de crédito, cartões de débito e, portanto, também, de uma forma atempada, conseguimos perceber desvios no padrão de consumo e tomar ações. Portanto, basicamente, o que nós, TIC, podemos, de facto, contribuir é acelerar para uma informação cada vez mais online, ou seja, cada vez mais disponível, uma informação congregada. Portanto, hoje temos um conjunto de ferramentas analíticas que nos permitem confrontar determinados sistemas e, portanto, ir beber informação a determinados sistemas e apresentá-los de uma forma congregada e até prever determinados comportamentos que possam vir a ocorrer com base nessas informações. Temos sistemas que nos permitem assegurar e acelerar o processo de interoperabilidade, e sei que vai ser depois explorado aqui melhor por outro colega, mas que é fundamental esta interação entre os diferentes sistemas existentes entre os diferentes ministérios poderem ser automatizados, ou mais automatizados, e, por exemplo, permitir que os auditores ou os fiscais que tenham de fazer o seu trabalho consigam ter uma percepção exata de onde é que terão que colocar os seus esforços e esses auditores não precisarem de uma estrutura de informática por trás para lhes fazer chegar, digamos, a informação que por vezes é morosa. Portanto, basicamente, há um conjunto de processos, de tecnologia, aplicações, que as TIC hoje já dispõem, temos variedíssimos exemplos, que julgamos que pode ser um bom catalisador para reduzir fraudes e, de certa forma, poupar. Estamos a falar, de qualquer forma, de projetos que envolvem investimento pelo Estado. Quanto tempo é que demora até esses investimentos começarem a produzir resultados? É difícil responder exatamente o tempo, depende, obviamente, da magnitude das iniciativas que vamos ter que abordar. Eu julgo que é fundamental, e a constituição deste grupo de trabalho por parte do Governo é muito interessante perceber que este grupo foi constituído e a importância que está a ser dado. Porque acho que é preciso primeiro priorizar onde é que o Estado acha que tem que abordar e que tem que enfocar. E depois, com base nisto, obviamente nós entraremos e seguramente trazemos valor acrescentado. Eu disse bem, investimento não é um custo, porque nós temos a certeza que nesta área particular, e julgo que nas outras, por isso tivemos o cuidado de listar estas 6, damos retorno do investimento e queremos depois mostrar. Aliás, e depois há um outro tema, mais tarde seguramente vamos falar, o tema do sourcing, que pode ser até uma perspectiva de oferecer um serviço em troca de resultados, por exemplo. Não é? Portanto, estamos tão seguros que conseguimos contribuir aqui com benefícios que podemos equacionar diferentes modelos de sourcing nesta questão particular. Muito bem, uma proposta criativa de partilha de risco. Nuno Carvalho, a segunda, é quase a mesma pergunta, mas para a segunda iniciativa, que tem a ver com consolidação de sistemas. Quais são os investimentos que o Estado tem que fazer para avançar com uma iniciativa destas e tendo em conta até as experiências que já são conhecidas noutros países, há nomeadamente o caso do governo peruano, que poupanças é que podem ser esperadas ou que poupanças é que já aconteceram em casos como esses? Okay, de acordo com o nosso estudo, as conclusões a que chegamos é que podemos andar com poupanças na ordem de 50%. Quando estamos a falar de investimento, não é obrigatório haver investimento, e esta resposta pode ser um bocadinho traiçoeira no sentido de se não é preciso investimento, porque é que já não foi feito. Nós chegamos a este ponto porque houve um desenvolvimento tecnológico, seja nas infraestruturas de rede, redes de nova geração, redes com grande capacidade, que permitem que sistemas que eram completamente distribuídos possam ser centralizados com todos os mecanismos de segurança e de autonomia que permita às instituições sobreviver da mesma maneira, ou de uma melhor maneira até do que tinham até hoje.
E, portanto, uma perspectiva de investimento não é obrigatório que assim seja, até o nosso estudo não incide só sobre o investimento de CAPEX inicial, mas incide também sobre resultados de exploração, diminuição de valores de utilização de energia. E, portanto, quando estamos a falar desses 3 tipos de fatores que entram no custo de exploração de uma infraestrutura, estamos a falar também de novos players que apareceram e que podem, em muitos casos, substituir as entidades que até hoje exploravam essas infraestruturas. Por exemplo, os operadores, nomeadamente os operadores de telecomunicações, donos de infraestruturas fundamentais das redes de nova geração, são eles também os principais focos de desenvolvimento das infraestruturas que suportam o cloud. Estes próprios operadores, hoje em dia, muitas vezes estão dispostos a não pedir um investimento à cabeça, mas pedir um custo de exploração associado a um SLA, um Service Level Agreement, que pressupõe o fornecimento das capacidades que estavam instaladas sem que haja um custo inicial ou um investimento inicial que seja obrigatório comportar por parte do Estado ou por parte de uma empresa, porque este tipo de serviço também existe para empresas. Portanto, defende a criação de uma cloud governamental para a administração pública, para concentrar todos os recursos de IT? Eu diria que, olhando para os exemplos mais avançados, de países que começaram com isto há 3, 4 anos, alguns deles em ministérios ou em locais muito sensíveis, vejamos, por exemplo, o Ministério da Defesa nos Estados Unidos, em Israel, há experiências também na administração pública na Alemanha e na Inglaterra bastante avançadas. Alguns dos modelos, nomeadamente o modelo americano, foi centralizarem num CIO que reporta diretamente ao Presidente Obama e que tem a responsabilidade de estudar as medidas. Eu diria que um dos fatores de sucesso, que provavelmente depois vamos discutir durante a apresentação, é, por um lado, arranjar um modelo, mas não focar na perspectiva do projeto global e tentar arranjar o resultado global numa perspectiva, vamos só quando atingimos este resultado é que tivemos sucesso. Arranjar iniciativas que sejam provavelmente mais rápidas, mais fáceis de obter resultados no tempo e mais pequenas, no sentido de motivar não só quem tomou a decisão, mas também as pessoas que são impactadas pelo projeto. Não esquecemos aquilo que o nosso Primeiro-Ministro disse aqui, não podemos avançar com estes projetos esquecendo as pessoas que vão ser impactadas e as pessoas que vão explorar este tipo de infraestruturas. Temos que lhes dar rapidamente a percepção que há sucesso para lhes dar motivação para estar envolvidas neste projeto, que é um projeto que não pressupõe só nós que estamos aqui sentados avançarmos para um processo de alteração das infraestruturas como elas existem hoje. E a questão do nível de segurança de informação de um ambiente de cloud, qual é o nível que deve Eu diria que essa é quase uma barreira, a barreira inicial que se põe a pessoas que ficam desconfortáveis em relação à alteração. Há hoje exemplos, seja na banca, seja no Ministério da Defesa, por exemplo, nos Estados Unidos, em Israel, que usam a cloud como mecanismos de otimização dos seus investimentos e da sua exploração, da sua conta de resultados. O que eu diria também é que quando estamos a falar de uma cloud, podemos estar a falar de uma cloud privada e uma cloud pública. Ou seja, há a capacidade de podermos fazer este tipo de investimentos em mecanismos ou em locais muito sensíveis, em que a cloud que é desenvolvida é uma cloud privada, de maneira a garantirmos ainda mais a segurança que está envolvida neste tipo de informação, que muitas vezes é confidencial e muito crítica. A iniciativa 3 tem a ver com a gestão integrada do património do Estado. José Carlos Gonçalves, quais são as principais transformações que propõe? Bom, primeiro de tudo, acho que é preciso referir que o Estado deu passos muito importantes no tema do património e, ao contrário do que é às vezes uma ideia prevalecente e, enfim, que passa muito pelos mídia também, existem no Estado pessoas que já deram trabalhos e fizeram trabalhos neste âmbito extremamente interessantes. O Estado, neste momento, gera 40 milhões de metros quadrados. 40 milhões de metros quadrados e nós focámos no estudo a parte toda relacionada com o potencial de venda de algum espaço não utilizado, que, na minha opinião, nesta fase é completamente irrelevante devido às condições do mercado imobiliário, mas 40 milhões de metros quadrados têm um problema subjacente, e o problema da gestão de 40 milhões de metros quadrados e do seu custo de gestão. Temas como a eficiência energética, temas como a gestão dos ativos que estão subjacentes, das redes de comunicação e, obviamente, no fim, a funcionalidade que os serviços muitas vezes precisam e que os espaços não têm. Portanto, quais as transformações? Porquê é que não se foi feito até agora? Talvez essa questão seja interessante. Existe legislação, existe organismos a trabalharem no assunto, falta aquilo que eu penso que o Sr. Primeiro-Ministro frisou no início da sessão de hoje, que é, por um lado, uma disciplina de execução
e uma transversalidade entre ministérios. Sem isso, dificilmente será possível ter objetivos quantificáveis que permitam reduzir drasticamente, por um lado, os custos que estão subjacentes e, por outro lado, a utilização efetiva de espaços. Portanto, é crítico ter uma organização que permita gerir espaços de uma forma profissional e eficiente. Hoje, o que existe na administração pública central é uma identificação muito exaustiva de todos os espaços que existem, e esse trabalho já foi feito. Falta agora dar o passo seguinte, que é pôr os mecanismos de gestão e os mecanismos de controle sobre cada uma das variáveis que induzem custo. Isso não existe ainda. Isso tem uma parte de processos e uma parte de tecnologia subjacente. E o gap tecnológico entre o que há e o que é preciso é grande? Não, eu diria que nesta área particular, tendo atenção àquilo que já existe, nomeadamente através do PGPI, se não me engano, que é o nome do programa, é efetivamente já uma base muito boa. A informação existe. Obviamente falta todos os temas relacionados com a gestão de ativos, nomeadamente na área de tudo que são os fatores de manutenção e de energia que este sistema neste momento não tem. Adicionando isto, que eu diria que é um processo, qualquer uma destas empresas que está aqui presente o faria facilmente, penso que o tema de fundo e o desafio de fundo é como gestionar interministerialmente toda a informação e as decisões que são necessárias tomar. Esse, sim, é verdadeiramente o desafio que está à frente de todo o Governo. Como vamos tomar decisões sobre espaço que afetem 3 ministérios? Quem toma a decisão? Como é que é tomada? Tem mais a ver com processos do que com tecnologia. Exatamente. E consegue quantificar os benefícios que resultariam de uma gestão integrada do património? Eu creio que enfim, o estudo adianta um valor. Eu creio que esse valor, na minha opinião, peca por escasso. Ou seja, os 1.000 milhões que estão aí relacionados pecam por escasso. No tema da energia... porque depois há fatores adicionais. Por exemplo, o tema todo da eficiência energética tem um outro efeito colateral, que é a nossa fatura energética e o déficit. Se nós gerirmos, e o Governo deu passos também nesse sentido, no sentido de todos termos uma eficiência energética e termos informação para tomar decisões, enfim, balizadas, conseguimos reduzir a nossa fatura energética. É esse tipo de informação que é preciso criar. E esses são temas que neste momento poderão dar benefícios muito maiores que os 1.000 milhões. Muito bem. A iniciativa 4.0 do Joaquim Oliveira tem a ver com mover atividades de suporte, áreas não críticas para ambientes de serviços partilhados. Hoje, quando o Primeiro-Ministro aqui falou na necessidade e na bondade de recurso a outsourcing, até se vos cresceu uma alma nova, isso foi visível nas vossas caras. Creio que foi a primeira vez que o Primeiro-Ministro defendeu o recurso ao outsourcing de uma maneira tão declarada e expressa. As críticas habituais são de que o outsourcing não apenas pode aumentar o desemprego, entre aspas, como é em si mesmo um fenómeno não controlável, porque está a ser delegado e, portanto, o Estado pode perder o controle e podem surgir riscos e armadilhas, tais como já aconteceram do ponto de vista financeiro, por exemplo, com parcerias público-privadas. Como é que responde a este tipo de críticas, que são as críticas que habitualmente surgem, nomeadamente a partir do poder político? Muito bem. Bom, o que cria desemprego não é o outsourcing. O outsourcing não cria desemprego. O que cria desemprego são as ineficiências das operações, a proliferação de atividades repetitivas com multiplicidade de custos e que criam situações difíceis de difícil sustentabilidade que no final podem conduzir ao desemprego, enfim, como hoje, infelizmente, estamos a ver um pouco por todo lado. O outsourcing, por si, não cria desemprego, pelo contrário, pode potenciar ou criar emprego, quer de uma forma direta, quer de uma forma indireta. E vou dar 2 exemplos. De uma forma indireta, e peço desculpa por dar o exemplo da minha própria organização, nós temos em Portugal um centro, a IBM tem em Portugal um centro de prestação de serviços de outsourcing internacional que hoje já dá emprego a mais de 300 pessoas. Começou com cerca de 50 pessoas, tem vindo a crescer porque tem sido uma operação muito bem sucedida e hoje já dá emprego a mais de 300 pessoas e com tendência para aumentar. E o que faz este centro é prestar serviços de outsourcing para contratos internacionais da IBM. Portanto, não trabalho para fora. Se
houver a indústria de serviços de outsourcing, que está, o segmento da prestação de serviços de outsourcing está razoavelmente desenvolvido em Portugal. Há inúmeros prestadores de serviços deste tipo que estão hoje que têm já uma grande capacidade, mas, naturalmente, que um passo decisivo do Governo, da Administração Pública, neste sentido, ajuda a reforçar esta competência e, portanto, a dinamizar e a criar ainda maior competitividade a um conjunto de prestadores de serviços nacionais que, naturalmente, poderão ter um papel mais relevante no mercado internacional, criando emprego e trazendo riqueza para o país. Pode dar exemplos de áreas, as tais áreas que não são essenciais ou que não são críticas para o Estado e que podiam ser... Essa é uma tarefa que tem que ser feita. De resto, o Sr. Primeiro-Ministro já referiu-se, hoje estamos todos a referir, de facto, o Primeiro-Ministro, porque ele, na sua intervenção, foi muito explícito, mas há coisas muito óbvias, há processos de back-office que não precisam de estar nas organizações e que podem ser executados por quem tem a capacidade para o fazer com maior eficiência. O outsourcing, enfim, falando, não é puxando a brasa à minha sardinha, mas daquilo que é muito óbvio quando se fala, que é a primeira coisa que nos ocorre quando se fala de outsourcing, que é as infraestruturas tecnológicas, da tecnologia de informação, porque é que não hão de ser externalizadas, porque é que hão de estar, de facto, nos diferentes ministérios ou nos diferentes organismos públicos, com, enfim, ineficiências e custos acrescidos que não são muito difíceis de identificar. Tem havido receios, alguns obstáculos que têm sido criados por diversas razões, que não fazem, na minha opinião, sentido absolutamente nenhum. Não vejo na administração pública nenhuma razão que impeça que o sucesso que estas opções têm tido no setor privado também não se verifique na área pública. O objetivo destas opções são realmente a redução de custos e, de facto, o outsourcing só faz sentido e os clientes só optam por outsourcing se for muito óbvia o benefício em termos de custos e nenhum cliente fará isso se não tiver a certeza de que vai reduzir custos. A prática mostra que esses custos são normalmente atingidos e até excedidos na maioria dos casos, mas são também processos de transformação, de evolução, de inovação. O prestador de serviço de outsourcing normalmente tem essa capacidade de ajudar a transformar os processos das organizações, a introduzir as melhores práticas, a utilizar melhor as tecnologias. São empresas que têm essa capacidade e essa possibilidade, com o devido respeito, mais do que as organizações que não estão na indústria, não é? E, portanto, além do benefício do custo, tem também aqui um aspecto inovador e de transformação que não é, de modo nenhum, menor. E o outro argumento que tem a ver com a segurança de prestação de serviço? É outro... disponíveis para partilhar os riscos de execução dos contratos? Claro que sim. Já há vários modelos de outsourcing em que essa questão também se coloca e, naturalmente, que sim, todas as empresas que operam no mercado com este tipo de oferta estão disponíveis para isso. Em relação à questão dos custos e ao descontrole dos custos e às questões de segurança, apenas dois aspectos. É mais fácil, em meu entender, assegurar segurança e controle de custos através de um prestador de serviço externo do que muitas vezes fazendo as coisas dentro de casa. Há mecanismos contratuais que obrigam, por contrato, e não só, o prestador de serviço a cumprir escrupulosamente esses níveis de serviço, essas obrigações de benefício, essa privacidade e essa segurança que muitas vezes dentro de casa não se conseguem implementar com um grau de implementação tão sólido. Portanto, para além de que estas empresas são empresas normalmente que têm capacidade, como já disse, de implementação destes mecanismos de segurança e de privacidade com muita eficácia e, portanto, isso não há nenhuma razão para ter qualquer receio em relação a isso. Muito bem, obrigado. Iniciativa 5, José Galamba de Oliveira, interoperabilidade de sistemas. Mais uma vez, quase a mesma pergunta. Que investimentos é que isto exige para o Estado e que poupanças e que benefícios é que é possível esperar? Bom, o tema da interoperabilidade de sistemas não é um tema novo dentro do Estado. Já foram feitos investimentos, portanto, já não começamos de uma base zero. Só para vos dar algum exemplo, quando falamos de interoperabilidade de sistemas, quando falamos provavelmente do cartão de cidadão
porque de facto aquilo fala com uma série de sistemas na retaguarda. Foram feitos, por isso, já um conjunto de investimentos e estão também estudos feitos que ajudam a planear investimentos futuros, relacionados com plataformas de interoperabilidade dos sistemas de administração pública, com portais transversais. Portanto, a verdade é que há, de facto, trabalho feito. Agora, eu diria de uma forma muito simplista, nós temos as estradas, temos a rede de estradas até pensada, falta agora identificar o tráfego que vai correr lá por cima. E, portanto, aí é que eu julgo que há um conjunto de oportunidades interessantes que é preciso debater, especialmente nas áreas que foram mencionadas já nas apresentações anteriores, na justiça, na educação, na área fiscal, e especialmente na área da saúde, onde os custos são enormes. Portanto, aí é preciso fazer um estudo para identificar processos que possam usufruir dessa comunicação entre sistemas que hoje em dia existem em vários setores, em várias direções gerais, em ministérios, etc., que nasceram no passado fruto de investimentos importantes nas áreas de TI, mas que muitas vezes não falam entre eles. Há um conjunto hoje em dia de bases de dados replicadas que são imensas, que estão espalhadas por muitos sítios, que são de difícil manutenção, que criam incoerências de dados e, portanto, pode-se claramente trabalhar no sentido em minimizar essa informação redundante e que haja maior transparência nos fluxos de informação entre os diversos setores e nos diversos processos. Portanto, investimentos é importante fazer, é como digo, e como já foi aqui dito, não vale a pena pensar num mega projeto, é preciso identificar as áreas prioritárias onde os custos são maiores e os ganhos podem ser maiores. A área da saúde, claramente. Há uma segunda área que eu julgo que não foi aqui mencionada, por exemplo, que era dos registros, das certidões, etc., que obrigam a um esforço muito grande. Em Portugal limitem-se 10 milhões, salvo erro, de certidões por ano. Tudo que hoje em dia, se estivessem disponíveis aos vários organismos que necessitam, nos diversos atos públicos de confirmação e que muitas vezes vêm através da certidão, depois poupar-se-ia também muito dinheiro. Portanto, estamos a falar de poupanças que, dependendo da área, dependendo do processo, dependendo do setor, podemos estar a falar de 20%, 30%, 40%, 50%. Mas, mais uma vez, é preciso priorizar, identificar onde é que estão os grandes custos, as grandes partidas de custo e focar-nos aí e sermos muito incisivos através de business cases na busca desses benefícios. Sempre que se fala de trocas de informação, fala-se da proteção de dados. É um obstáculo, é uma circunstância? Vocês propõem alterações legais ou não é necessário? Eu diria que não é um obstáculo, é algo que temos que analisar, é algo que tem que ser estudado também. Mais uma vez, e voltando ao cartão de cidadão, essa situação pôs-se, mas arranjaram soluções. Hoje em dia existem soluções que estão validadas até na Comissão Nacional de Proteção de Dados e, portanto, eu diria que não é um problema. É uma situação que tem, obviamente, que ser acautelada. Tecnicamente, há mecanismos para gerir essas cautelas e, portanto, eu não acho que isso seja de todo uma barreira para que se consigam obter esses benefícios. Muito bem, Rogério Carapuça. A última iniciativa é a desmaterialização de processos para poupar em arquivos físicos. O que é que pode, a propósito desta medida, o que é que pode o Business Process Outsourcing, e um pouco também na sequência do que disse o Sr. Primeiro-Ministro hoje, de que forma é que pode contribuir o recurso ao BPO para a melhoria dos processos do Estado? Bom, Pedro, obrigado pela pergunta. Eu penso que mais do que a medida de desmaterialização de processos, e quando nós falamos em desmaterialização, estamos a falar naquilo que nos permite tratar as coisas com os instrumentos das tecnologias de informação. Sem desmaterialização isso não existe. Mais do que uma medida para cortar custos, trata-se aqui de criar uma nova indústria. E uma nova indústria que não é uma indústria qualquer. O BPO pode ser um dos motores de crescimento da economia portuguesa. Porque, tal como disse bem o Sr. Primeiro-Ministro, nós temos que passar a mensagem às pessoas de que, sim senhor, agora vamos cortar. Mas há um futuro lá à frente. Vamos cortar para alguma coisa, vamos poupar para alguma coisa. Como eu diria, há uma luz no fundo do túnel. E esperemos que não seja um comboio. Aquilo que nós podemos criar com o BPO é uma nova indústria. É uma indústria que se pode internacionalizar. São serviços, e os serviços são o que cria mais emprego. São serviços que se podem prestar a partir da plataforma portuguesa para o resto do mundo. São serviços de valor acrescentado e, portanto, estamos a falar num potencial criador de empregos e num potencial criador de uma nova indústria. Se é verdade que nós conseguimos poupar, com números típicos da indústria, 20%, 30% em cada processo que nós
automatizamos de uma forma mais eficaz, é mais importante ainda considerar que a clusterização desta área num conjunto de empresas com capacidade de realização e com capacidade de venda internacional pode criar muitos postos de trabalho em Portugal. E a indústria do BPO é uma das pouquíssimas indústrias que pode contribuir para reequilibrar demograficamente o país. Reparem que quase todas as indústrias trazem pessoas para as grandes cidades. O BPO, como é feito à distância, pode colocar pessoas a trabalhar em qualquer cidade do interior do país. E é hoje uma pena a gente visitar o país, ver as infraestruturas boas que temos, ver as vilas e as aldeias tão bem arranjadas e não termos lá quase população. Ora, o BPO vai permitir que nós possamos pôr população no interior, que possamos dinamizar uma parte do território que não está a ser utilizada e podemos pôr isso ao serviço do crescimento de Portugal. Deixe-me dizer-vos também, e isto pode servir como um tema também para o Congresso em si, nós estamos a falar de números, está aqui 1, 2, não há nada mais enganoso que os números, porque os números passam a mensagem de que estamos a falar de coisas certas e às vezes os números estão errados. Por isso, mais do que as 11 mil milhões de razões, que podem ser 11 mil milhões, 10.500, 9.475, o que é importante é nós encontrarmos motores de crescimento para a economia portuguesa, ganhar massa crítica com as operações que podemos fazer e pôr essa economia a crescer. No caso do BPO, já há exemplos concretos de que essas poupanças existem e que se pode pôr, com isso, a economia a crescer. A Cibos Processos, por exemplo, é um exemplo de uma empresa que trabalha para a banca e que poupa custos e que criou uma capacidade que Portugal não tinha. E todas as empresas que estão aqui neste palco já têm exemplos de operações de BPO em Portugal que criam valor. No fundo, aquilo que se está a propor é fazer de Portugal uma espécie de nearshore, como vocês dizem, na Europa. Exatamente. Portugal pode ser uma plataforma para criar serviços para o estrangeiro, baseado em Portugal. Obviamente com algum investimento e com alguma dose de risco. Deixem-me deixar aqui uma coisa clara, porque nós gostamos sempre de coisas sem risco e isso não há. O BPO, numa primeira fase, destrói emprego. É verdade. É bom que a gente não se desiluda disso. Porque quando nós dizemos que podemos fazer uma coisa com 30% de eficiência, de ganho de eficiência, estamos a falar com 30% menos de pessoas. O problema é que, a seguir, nós podemos ganhar essa massa crítica, passar a fazer o mesmo trabalho para outras organizações, para organizações dessas no estrangeiro, e aí vamos reganhar esses 30% e vamos conquistar mais emprego. Não é bom a gente dizer às pessoas coisas que não são verdade. Há empregos que se destroem quando se cria uma nova indústria. O que é importante é que os empregos que se constroem sejam muitos mais do que aqueles que se destroem. E é isso que acontece com esta indústria. Muito obrigado. Francisco Maria Balsemão, volto à casa da partida antes de passar a palavra ao Sr. Secretário de Estado, pegando no último slide, que eram os fatores críticos de sucesso, no fundo, pedir-lhe que explique como é que se vencem as inércias que sempre existem nos processos, sobretudo quando se está a falar com uma contraparte tão grande como é o Estado. Claro, bom, isso não é a pergunta do $1 milhão, é a pergunta dos 11 mil milhões de dólares. Ou de euros, neste caso. Mas eu, talvez, do ponto de vista da implementação de projetos e de um modo simplista, definiria como 2 palavras, mudança e liderança. O que isto quer dizer? Quer dizer que a tecnologia só por si não resolve, portanto, não resolve estar a instalar novos equipamentos e novas aplicações. É necessário depois, e junto às pessoas, logicamente, ter todo uma gestão da mudança liderada, portanto, uma gestão da mudança liderada, com objetivos claros e com uma comunicação muito fluida com as pessoas que estão envolvidas. E, portanto, no fundo, para adaptar os processos e torná-los mais eficientes. Por outro lado, a outra parte, digamos assim, dos fatores críticos de sucesso é a questão do financiamento. A questão do financiamento, e aí, como foi referido, o estudo preconiza 2 vertentes. Uma vertente de aproveitamento dos fundos comunitários, e depois, aí, provavelmente, vamos ter que ser um bocadinho mais criativos, e um aproveitamento também de mecanismos que possam antecipar, total ou parcialmente,
as verbas necessárias, mecanismos estes que já existem, embora a banca, como sabemos, também não está nos melhores dias, mas mecanismos esses que já existem e que são usados pela generalidade das empresas privadas. Mas a grande transformação é, de facto, nas pessoas e nos processos, mais do que na tecnologia. Muito bem, muito obrigado aos 7. Não fui eu. Eu convido o Sr. Secretário de Estado Adjunto do Primeiro-Ministro a subir ao palco para a sua intervenção final que encerra esta sessão. Muito boa tarde a todos. Eu imagino que toda a gente está a pensar que são quase 2 horas e que ainda não almoçaram, portanto, vou tentar ser curto. Em primeiro lugar, agradeço à APDC, na pessoa do Dr. Pedro Norton, o convite para participar neste congresso. É de facto uma honra encerrar esta sessão onde tivemos a oportunidade de explorar e debater o interessante estudo da APDC, as chamadas 11 mil milhões de razões. Numa tradição solidamente estabelecida pelo Diogo Vasconcelos, a vossa associação, ao contrário da maioria, não se limita a levantar os problemas ou a exigir soluções. Vai ao fundo das questões, estuda os temas, apresenta propostas. Esta vossa atitude é muito saudável e muito inteligente, porque vos dá uma legitimidade e uma autoridade própria. Tivemos há dias, aliás, um almoço de trabalho no qual analisámos estas propostas, uma a uma, e estou seguro que nos próximos meses continuaremos a dialogar sobre a execução de algumas destas medidas. Nessa ocasião discutimos os prós e os contras de quantificar com precisão a poupança estimada. Como, aliás, aqui foi discutido e dito pelo Rogério Carapuça, a questão não é de facto fácil e, por isso, saúdo a APDC por este desafio que nos coloca, no sentido de tentar quantificar o futuro. Por um lado, é muito importante tentar quantificar as nossas metas e os nossos trabalhos. Ter objetivos quantificados é sempre mais eficaz do ponto de vista da comunicação e é sempre mais mobilizador. Mas, por vezes, há temas que desafiam a quantificação e há temas nos quais atribuir um número implica uma excessiva simplificação. Devemos procurar metas quantificáveis, mas temos que ser humildes neste exercício. Aliás, os políticos são também responsáveis por alimentar uma certa falsa precisão nas metas quantitativas das suas políticas. Mas também no mundo das empresas, da filantropia, da inovação, julgo que entramos por vezes em exageros quantitativos, mesmo quando confrontados com questões que desafiam essa quantificação. Penso que urge resistirmos a essa tentação, até porque tal torna estas questões mais passíveis de manipulação. Um exemplo. Muitas vezes tentamos e tendemos, num certo ponto de vista, confundir inputs com outputs. Quando não conseguimos medir o resultado, medimos o que gastamos e ficamos por aí. Nas organizações sem fins lucrativos ou na cooperação para o desenvolvimento, tende-se a reportar com grande orgulho o que se gastou e não o que se conseguiu alcançar com cada euro que se gastou. De forma similar, e dado como não conseguimos medir a inovação, medimos em vez disso o número de doutorados por 1000 habitantes, ou o número de patentes e de invenções, ou o que se gasta em investigação e desenvolvimento. Temos esperança que esses inputs sejam um proxy dos outputs, mas por vezes estão longe de o ser. Pior, mascaram uma eventual ineficiência do sistema. Ficamos todos muito contentes e quando vemos esses indicadores a crescer, esquecemos de verificar se o crescimento dessa estatística está ou não a passar para a economia real, está ou não a passar para o consumidor final. Penso que nos últimos anos houve em Portugal um grande enfoque e até
algum aproveitamento político destes indicadores, que por si só dizem pouco, mas que ficam sempre bem nos jornais. Todos queremos que haja mais doutorados, mais investigação e desenvolvimento nas empresas, mais patentes, mais produção com elevado conteúdo tecnológico, que não haja dúvida em relação a isto. Mas não podemos ficar por estes números. Temos que explorar o impacto que estes indicadores estão a ter na economia e temos que questionar se esses inputs estão a cumprir todo o seu potencial. E mais do que isso, penso que temos que assumir a inovação e assumir que a inovação não passa só pela tecnologia. Nos últimos anos, julgo que o espírito das políticas públicas portuguesas tem estado centrado neste aspecto, o que é sem dúvida importante, mas que mais uma vez tem mascarado importantes dimensões da inovação. Penso que mais do que um choque tecnológico, Portugal precisa de um choque de inovação nos processos. Desde o pequeno café às grandes empresas e ao Estado, precisamos de inovar no procedimento e nos processos. A tecnologia faz parte dessa inovação, mas não a esgota. Temos que organizar as nossas instituições de uma forma que incentive a produtividade, que incentive as pequenas melhorias diárias que, acumuladas, fazem toda a diferença, que incentive a fazer mais com menos. Essa meta-inovação é que é realmente importante. Criar as condições favoráveis para múltiplas e pequenas inovações. O modelo europeu continental tende a privilegiar os grandes saltos tecnológicos e a investigação dirigida, liderada por um Estado iluminado, assessorado por um batalhão de especialistas. É o modelo que, por exemplo, levou o antigo presidente francês Jacques Chirac e o antigo chanceler alemão Gerhard Schröder a anunciar com pompa e circunstância a criação de um motor de pesquisa europeu que deveria rivalizar com a Google. Permitam-me que cite uma notícia sobre o assunto a quando da apresentação desse projeto e que descobri, aliás, na Google em 0,6 segundos. Temos que ir ao encontro do desafio global criado pelos grandes gigantes americanos Google e Yahoo, disse o presidente Chirac sobre o futuro motor de pesquisa, a que a imprensa já intitula, dizia-se, o projeto de estimação do Sr. Chirac. Pelos vistos, na altura, não trespassou a ironia de termos os dois líderes do eixo franco-alemão a lançarem um concorrente de um projeto iniciado por dois jovens estudantes de doutoramento em Stanford. Quando este projeto colapsou, o International Herald Tribune escreveu: de acordo com o participante francês, os responsáveis estavam em profundo desacordo sobre os princípios centrais do projeto, dado que os franceses queriam um motor de pesquisa sofisticado que apanharia áudio, vídeo e outros conteúdos multimídia, enquanto os responsáveis alemães queriam um motor de nova geração, mas apenas assente em texto. Quantos estereótipos europeus temos aqui nesta frase tão singela? Eu diria que 200 milhões de euros depois foi criado este site, que, aliás, ontem tive o gosto de ir visitar. Chama-se Quero e deve ter, a meu ver, não muito mais do que 10 visitantes por dia. E este é, portanto, um modelo passível de inovação. Como já perceberam, revejo mais no modelo anglo-saxónico, um modelo descentralizado, no qual a inovação advém não de ideias revolucionárias, de ilusórios saltos disruptivos, mas sim de um acumular de pequenas transformações e inovações no dia-a-dia a vários níveis. Um modelo no qual a principal inovação disruptiva é a meta-inovação que gerou as condições propícias para que a inovação prospere de forma espontânea
e descentralizada. Temos a tendência a desvalorizar estas pequenas inovações porque não são espetaculares e porque são bastante óbvias em retrospectiva. Dou-vos um pequeno exemplo concreto. Nos Estados Unidos havia fortes indícios de fraudes nas deduções fiscais. Quando se comparava o número de dependentes que transparecia das declarações de IRS com o número de crianças estimadas pelos censos, compreendia-se que muitos agregados familiares, na altura, estavam a reportar dependentes que pura e simplesmente não existiam, aumentando assim as suas deduções, o que defraudava o Estado. O que fazer? Fiscalizar caso a caso era inviável. Confrontado com este problema, um funcionário público americano sugeriu aos seus superiores hierárquicos uma pequeníssima alteração ao formulário do IRS: substituir o campo em que se escrevia o número de dependentes por um campo onde o contribuinte tinha que escrever o número de segurança social desses mesmos dependentes. A intuição correta deste funcionário foi de compreender que, por má fé, mas também por ignorância, muitas pessoas declaravam dependentes que não tinham. Aliás, fez-se um inquérito sobre o assunto e constatou-se que algumas dessas pessoas listavam os seus cães como dependentes, achando que tal era perfeitamente legítimo. A obrigação de escrever o número de segurança social resolvia de uma penada todas as dúvidas e dissuadia a fraude. No ano em que se introduziu esta pequeníssima alteração no formulário, desapareceram, como que por magia, centenas de milhares de americanos, poupando ao governo federal largos milhões de dólares todos os anos. Hoje, esta inovação é uma realidade em vários países do mundo. A pequena alteração introduzida é óbvia, em retrospectiva, mas não tinha sido feita até o dia em que foi. Quantas ineficiências deste tipo existirão no nosso país? Qual será o potencial de riqueza que podemos gerar se criarmos um ambiente que incremente estas oportunidades de poupança? Que incentive, por exemplo, os nossos funcionários públicos a procurar estas múltiplas oportunidades de poupança e de eficiência? Um dos aspectos que mais me agradou no estudo da APDC é precisamente o facto de se centrar em projetos concretos e muito pragmáticos de racionalização dos processos, que podem, de facto, ter um grande impacto em termos de poupança do Estado. Também, no mundo das empresas, todos conhecemos os métodos de melhoria contínua desenvolvidos pela Toyota e outras empresas japonesas e que são hoje aplicados nos mais variados setores. Também aqui falamos de pequenas inovações, desenvolvidas pelas pessoas que estão mais perto da ação, que têm o conhecimento localizado e especializado, mas que de forma cumulativa fazem toda a diferença para os resultados. Para que isto seja possível, tem que haver um ambiente propício, tem que haver um canal entre a liderança e o terreno, tem que haver um sistema que compense o mérito e a inovação. O desafio é, portanto, o da meta-inovação, o de criar condições propícias para que a inovação seja recompensada e estimulada. Costumo dizer que o crescimento não se faz por decreto, que não existem fórmulas mágicas para o crescimento, mas, por vezes, constatamos que pequenas inovações, supostamente marginais, podem ter o condão de libertar forças que desconhecíamos e que, com isso, mudam vidas, mudam empresas e podem mudar países. Penso que este facto deve ser visto como uma fonte de esperança para o nosso país. Portugal não irá longe a competir pelo preço. Temos que subir na escada do valor acrescentado. Temos que aumentar a produtividade e, para tal, temos que inovar. É a única forma de sair desta crise. Mas um governo não se pode substituir aos milhões de portugueses que no dia-a-dia têm realmente a chave da mudança que tantos precisamos. Um governo não se pode substituir às empresas na escolha de setores e projetos a desenvolver. Um governo deve, sim, gerar as condições necessárias para estimular as pequenas inovações
que podem fazer toda a diferença. Sou parcial, claro está, mas julgo que a intensa agenda de transformação estrutural contida nos memorandos de entendimento com os nossos parceiros internacionais vai no sentido de gerar um ambiente propício a esta mudança. Temos hoje incentivos certos para que, de uma vez por todas, executemos as reformas há tanto prometidas e sempre adiadas. Permitam-me que dê apenas um pequeno, mas importante exemplo do que estamos a fazer e que podem muito contribuir para este ambiente propício à inovação. O Governo está, neste momento, a trabalhar de forma intensa na criação de mecanismos extrajudiciais de recuperação de empresas e a reformular de forma profunda o Código das Insolvências. Atualmente, muitas empresas que entram em falência ou empresas potencialmente viáveis, mas com problemas momentâneos de tesouraria, são arrastadas para processos judiciais punitivos e infindáveis. Um engano que perdurou nos últimos anos foi o de achar que a promoção do empreendedorismo passa apenas por facilitar a criação de empresas. Sabemos pelas estatísticas que a esmagadora da maioria das startups falha. Por isso, temos que assegurar que o fim das empresas é tão ou mais expedito que a criação das mesmas, ou incentivar meios extrajudiciais, simples e rápidos, de recuperação ou de encerramento de empresas. Estamos a baixar os custos de falhar e, portanto, estamos também a estimular indiretamente a criação de novas empresas. É o maior contributo que podemos dar para acabar de uma vez por todas com uma cultura que pune socialmente aqueles que arriscam e falham. Esta e outras reformas que estamos a lançar na área da concorrência e regulação, no mercado de trabalho, no arrendamento, que trazem crescimento económico, mas não ao virar da esquina, julgo que são as mais importantes. E este Governo tem resistido à tentação do caminho fácil, da venda de ilusões, do anúncio de fórmulas mágicas para o crescimento. Há dias, numa outra conferência, citava a tendência que todos os políticos têm de perpetuar o mito que são os principais agentes do crescimento económico. Das novas fronteiras de Kennedy ao fumo branco de Harold Wilson na tecnologia, são os políticos que resistem à tentação de apresentar grandes visões de prosperidade assentes em bases pouco sólidas e em dúbios exercícios de futurismo. São esses aqueles que são os que vão conseguir realmente fazer a diferença. Mas compreende-se a tentação que, no fundo, é a tentação e a ilusão do controlo sobre o nosso destino. Mas sabe-se onde isto acaba: na escolha política de setores a privilegiar, na fútil tentativa de criar campeões nacionais, na inevitável restrição à livre iniciativa, na criação de rendas que beneficiam alguns, poucos, para prejudicar quase todos. O crescimento económico não vem, portanto, desse planeamento público iluminado. Vem, sim, de um conjunto variado e complexo de decisões e de dinâmicas internas e externas, públicas e privadas. Vem de um ambiente marcado pelos incentivos certos, tanto públicos como privados. Vem, certamente, da execução das reformas estruturais. É esse ambiente que gera as condições ótimas para a inovação, é esse ambiente que eu acredito, é esse ambiente que temos que construir em Portugal. Muito obrigado. Agradecemos a intervenção do Sr. Secretário de Estado, Carlos Moedas, aos participantes neste painel e ao moderador Pedro Guerreiro. É tempo então de fazermos uma pausa para o almoço, uma pausa mais breve, almoço patrocinado pela Cisco. Lembramos a todos os jovens talentos presentes que, no âmbito da iniciativa TNG 2011, decorrerá pelas 16h30 a sessão de desafios das carreiras de nova geração, no Auditório 2. Reiniciamos os nossos trabalhos às 15 horas e o almoço vai decorrer no Pavilhão 5. Bom almoço e até já.